nossa cidade, o nosso povo, graças a Deus, eles gostam de comer. E coisa boa. A comida maranhense é uma diversidade imensa, é uma riqueza de produtos alimentícios. Então, falar da culinária do Maranhão é falar em surpresas. Quando você escolhe ir para uma cidade, você se preocupa onde você vai dormir e onde você vai comer. Então, para mim, a culinária maranhense é realmente uma das melhores. Eu sou natural de São Bento, aqui no Maranhão, a Baixada Maranhense. Eu sou professora dos cursos de Turismo e Hotelaria. Tenho uma linha de pesquisa coordenada por mim e pela professora Marilene, um grupo de pesquisa, chamado Identidades Culturais da Gastronomia Maranhense, o GPIG. Eu sou professora do Departamento de Turismo e Hotelaria da Universidade Federal do Maranhão. Sou a maranhense da Gema, de São Luís do Maranhão, e sou também especialista em planejamento e gestão ambiental, e eu sou especialista também em gestão de setor de alimentos e bebidas, com foco em resultados pelo SENAC de São Paulo. A gente tem duas linhas específicas no grupo. Uma que é com capacitação sobre comida maranhense, nos pequenos empreendimentos, e a outra sobre comida e gastronomia quilombola. E no grupo, além da pesquisa de campo e desse projeto de extensão de pesquisa, a gente também tem os estudos dos textos históricos, os clássicos, sobre culinária e gastronomia. Uma pesquisa da questão ecológica e geográfica para entender bem como é essa geografia do Maranhão, quais são os alimentos que estão disponíveis aqui no Maranhão por meio desses ecossistemas. Mas a gente já tem um olhar direcionado, um olhar científico mais direcionado para essas questões que ultrapassa o livro de receitas, E nós temos também uma socioeconômica, onde nós trabalhamos com os empreendedores maranhenses, pequenos empreendedores maranhenses que trabalham com a gastronomia. Então a gente desenvolve essa pesquisa com eles, procura entender quais são os produtos que eles utilizam, o que é que o turista aprecia mais dentro dessa temática da gastronomia. De onde aquela comida é, a identidade daquela comida. Você pode comer qualquer coisa em qualquer lugar hoje, no mundo globalizado, mas ela tem uma identidade. Ela tem um local de onde ela veio, tem a questão do terroir, que diz respeito ao clima, ao ambiente. Então o gosto, o paladar, o sabor daquela comida, ela diz muito do lugar. A influência da gastronomia maranhense, ela é africana, portuguesa e indígena, Mas é muito difícil você estabelecer o que é exatamente africano, exatamente português, exatamente indígena, porque há uma mistura, uma mesclagem quando a gente pensa em todos esses elementos. Mas a gente tem as influências de outras culturas, como a africana, a indígena, e até a asiática. A gente tem alguma coisa que chame a atenção para a comida do maranhense a partir dessas influências. Alguns produtos que os portugueses introduziram no Brasil e, consequentemente, no Maranhão, eles introduziram produtos como o azeite de oliva, isso é uma coisa bem marcante na culinária dele. O nosso gosto, por exemplo, pelos ensopados, pelos cozidos, sempre com base de batata, sempre cozidos com muitos caldos. Nós gostamos muito de
disso também aqui no Maranhão. Também nós temos aí o cozidão, as peixadas, o mocotó, tudo que a gente vê assim que tem caldos. A gente gosta muito dessa relação. Os caldos de mariscos, os caldos de ovos, se a gente for pensar aí nessa influência portuguesa. E uma das influências, assim, dos produtos que os portugueses trouxeram para a gente também foi o coentro. O coentro é um elemento que eles trouxeram para a gente. Foi eles que introduziram na nossa alimentação. Então, essas influências, elas acabam sendo marcantes. A cultura africana, eles trouxeram para a gente o quê? Eles trouxeram elementos fundamentais da nossa gastronomia, como a vinagreira, por exemplo, que lá na África é chamada de azedinha. Eles trouxeram para a gente, por exemplo, o angu, né? O gosto pelos pirões, a gente gosta de pirão cozido, de pirão escaldado, que sempre acompanha a nossa comida com caldo. A gente come um cozidão com um pirão, a gente come uma peixada com um pirão, a gente come uma camaroada com um pirão. Isso é uma influência bastante africana. Meu nome é Helena Viegas. Eu nasci em Viana, mas eu moro aqui desde 1 ano de idade, então eu me considero ludovicense. Eu me chamo Bernarda Monteiro da Silva, nasci no município de Urbano Santo, numa pequena cidadezinha do interior chamada Buenos Aires. Meu nome é Vilena da Luz Ramos, nasci em Viana. O meu nome é João Gomes Ramos, nasci em Belém do Pará. Vim para São Luís estudar, aí depois conheci meu marido, casamos. Eu sou Francisco Neto, eu sou amapaense. Cheguei aqui em 89 para inaugurar o Banco Itaú. Meu nome é Gopa, sou um ex-mônio que se torna cozinheiro, chefe de cozinha. Sou nascido e criado em São Luís do Maranhão. Sou Joselina Fontinelli de Oliveira, nasci em Pilões, município de Turiaçu, que hoje em dia é distrito, né? Pilões. Meu nome é Beatriz Uchoa, né? Eu sou natural mesmo daqui de São Luís do Maranhão. Quando a minha mãe começava a fazer comida, eu estava sempre junto. E ela dizia, sai de perto, essa menina não sai da cozinha. E eu era louca pela cozinha e pelo quintal. E aí, quando eu fui crescendo, eu fui querendo cozinhar. Eu brincava de cozinhar. Aí até que um dia surgiu aqui uma oportunidade de venda de café na rua. Aí eu fui nesse lugar e o moço me contratou para vender cafezinho na rua. E tinha uma empresa que trabalhava aqui atrás e tinha um funcionário que disse, João, por que tu não faz aqui um caldo? Porque eu tô com fome, são 10 horas. Faz aqui um caldo pra gente tomar. Aí nós... Eu disse, Vilena, bora pra fazer o caldo aqui. Eu inventei esse caldo, aí começamos primeiro com ovos, aí depois começamos com peixe, mariscada, aí estamos aqui até hoje. E eu resolvi ficar no Maranhão. Criamos um restaurante chamado Feijão de Corda, que foi a nossa primeira, é a nossa hold hoje. Eu sou o CEO desse restaurante, desse grupo. E desse pé de feijão nasceu Flor de Vinagreira. Quando eu me tornei monge, eu me tornei vegetariano. Então hoje a minha linha de atuação dentro da culinária, da gastronomia, é a base de plantas, raízes, frutas. Então isso tem uma grande influência. E foi lá onde eu comecei a aprender as técnicas da culinária indiana, mas eu aplico também utilizando os nossos ingredientes em insumos regionais do Brasil e do Maranhão. O dia da gente era assim, eu estudava, chegava em casa tinha horário de estudar também. Depois é brincar. Aí depois, quando era domingo ou sábado, meu pai levava a gente para pescar. Essa era a diversão. Hoje sou formada em gastronomia, né? Mas eu não imaginava que seria assim, inicialmente, né? Acho que gastronomia é uma coisa que a gente carrega no sangue, né? A gastronomia é um elemento da identidade cultural de um povo, porque você representa o que você come. O que você come te representa. Então, quando você vai na Bahia, você vê todos aqueles elementos à base de dendê. Quando você vem no Maranhão, você vê todos esses elementos à base de peixes e mariscos, dos ensopados, dos caldos, que a gente gosta tanto. Aqui a gente tem caldos de tarioba, tem caldo de sururu, que é muito conhecido, caldo verde, assim como tem na Europa, né, que a gente costuma tomar também por lá, claro, com as suas variações.
Mas a ideia da gente tomar no café da manhã, de tarde, de noite, nos eventos, né? Tem sempre um caldinho sururu, sobretudo, todo mundo gosta. Aqui no Maranhão, realmente, a gente vai no mercado tomar um caldo de ovos no café da manhã, coisa que não é muito comum em outras regiões, mas a gente vê isso em Portugal. Em Portugal, eles usam esses caldos antes da refeição. Antes, uma entrada deles já é um caldo, e talvez seja essa a influência aí. A gente não toma assim, aquele caldo enorme, né, grande. A gente toma o caldinho de manhã, no café da manhã, ou mesmo no horário, outros horários, como vocês dizem, quente, e o caldo. Mas para a gente é culturalmente natural, né? A gente vai se adaptando. Eu acho que é uma questão de adaptação mesmo. O ser humano se adequa e se adapta a determinadas situações de clima, de econômica, social, né, de acordo com a sua realidade. Então, aqui, por ser um estado ainda com fragilidades econômicas, né, a gente come o que tem. Né? Então, o que é mais fácil de se encontrar. O João do Caldo, ele é tradicional no Maranhão. Eu lembro que desde que eu era criança, e olha, gente, há muito tempo, a gente já tomava os caldos do seu João. Ele começou com caldo de ovos, com caldo de marisco. Hoje eu tenho ovos com carne, aí nós colocamos pescada, peixe. E fazer tudo separado. Caranguejo, sururu e sarnambi, os caldos. Depois resolvemos fazer tudo só mariscada mesmo. Aí tem muita aceitação. E pegou a mariscada. No Maranhão, nós temos um litoral extenso. São mais ou menos 640 quilômetros de litoral. Então, essa adequação à culinária, com caldo, com peixe, com insumos de marisco, ela é muito natural. Aqui nós temos muitos pescadores, muitos marisqueiros, né? Então, obviamente, a comida farta, né, faz com que a gente consiga perceber isso o dia todo, sem que seja algo tão diferente para o nosso cotidiano. Eu não uso cominho no caldo, só na carne, muito pouco. E a pimenta de cheiro eu não uso, porque tem fregueses que não gostam. Uso mais o corantezinho, massa de tomate, entendendo? O alho. Cebola, tomate, pimentão, alho. Aqui tomou caldo nessa mesa, não, naquela ali em pé, 2 presidentes da República, 2 presidentes, José Sarney e Lula. Ele é um empreendedor que ele buscou diversificar, né? Mas ele tem um público certo, que é um público antigo, das antigas aqui do Maranhão e que gosta desse alimento. Eles gostam, todos que chegam aqui gostam, principalmente caldo de ovos. Tem muita aceitação. Quando você fala em empreender dentro da gastronomia, a gente enxerga muitas oportunidades. As oportunidades que você encontra quando você gera emprego e renda dentro dos restaurantes, quando você vai às nossas feiras comprar os ingredientes que já estão ali, as iguarias que foram criadas pelos nossos antepassados. Você encontra com bastante abundância o cheiro verde, a pimentinha, que é plantada na nossa metropolitana. Então, assim, a gente empreende, gera emprego e renda dessa forma. Inaugura uma casa, monta uma equipe com pessoas realmente comprometidas, capacita, traz os filhos para trabalhar com a gente e vai no mercado fazer essas compras. Então, você está gerando renda para o mercado. É a questão das feiras. A gente chama mercados também aqui, né, que são mercados mais tradicionais. No turismo, a gente brinca sempre que quer conhecer um lugar, comece pelos mercados, né? Que aí você vai encontrar a identidade das pessoas, vai conhecer melhor o lugar, né? Vai poder socializar com ele. E ali você tem todos os produtos, né? Você vai encontrar uma variedade de produtos que são típicos, claro, estão nos mercados, né? E também movimenta a economia, né? Porque os mercados hoje, eles são também mercados turísticos, né? As pessoas vão comprar esses produtos, a população local, mas o turista também vai experimentar, né, ter aquela experiência de comer a comida local, vai experimentar o mocotó de feira, né, que são todas as feiras tem um mocotózinho de manhã, mais uma vez o caldo, né, as pessoas tomam o mocotó de manhã cedo, nas feiras sobretudo, aí vão conversar um com o outro, isso porque a comida ela traz a relação social, né?
Eu gosto de todo lugar que eu vou, eu visito a feira, porque é ali que eu encontro os produtos que realmente são daquela região, daquele território. É ali no supermercado eu vou encontrar uma variedade de produtos que às vezes nem é do próprio território. Quando eu saio do Maranhão, eu vou visitar o Gustavo, o primeiro lugar que me pegou, Goba, você quer conhecer aonde? Tem um restaurante ali, tem um restaurante tal, uma lanchonete famosa. Eu falo, não, eu quero conhecer o mercado. Eu acredito que o mercado, onde você tem um ponto ali de cultura que une todas as culturas. As feiras são muito importantes, porque esses feirantes, que nós chamamos aqui de feirantes, né, nos seus quiosques, nas suas bancas, eles estão levando muitas vezes os produtos que eles produzem. Então, eles plantam a salsinha, eles plantam o coentro, eles plantam o cheiro verde, eles plantam a macaxeira, eles plantam, entendeu? Então, eles estão ali naquela comercialização direta. É uma forma, não é um emprego, mas é uma geração de renda que sustenta muitas vezes uma família inteira. Antes, as pessoas aqui de São Luís, elas plantavam. E elas desistiam porque elas não tinham como atravessar esse produto. Então, eu planto um monte de vinagreiras, eu tenho, mas eu não tenho para quem vender. E depois que as feiras surgiram, mudou completamente, porque tem pessoas de todos os cantos que trazem tudo que plantam. Tudo, quiabo, maxixe, vinagreira, abóbora, chuchu, todas as coisas que elas conseguem plantar. É muito importante trabalhar essa questão do empreendedorismo na área da gastronomia. Isso é fundamental. Por quê? Porque você pode gerar renda, você pode gerar emprego através desses pequenos negócios. Então a gente vê isso em bairros populares de periferia, em bairros mais nobres, nos mercados e nas feiras. Né, esse fomento da gastronomia maranhense com a questão de você sobreviver daquilo, né? Essa relação da gente com a feira, ela é muito verdadeira, ela é muito sincera e a gente sabe que ajuda, contribui pelo menos para a manutenção dessas famílias, dessa agricultura familiar que é tão importante no estado do Maranhão e na ilha de São Luís. Depois que essas feiras começaram a acontecer, muitas vidas mudaram. Muitas pessoas saíram da pobreza total para algo melhor. No meu caso aqui, no meu restaurante, eu compro desses produtores para mesmo estar valorizando, né? Eu acho que é super importante, a gente sabe que as pessoas precisam, né? Então é super importante a gente estar valorizando isso. Isso é de fundamental importância para fortalecer a gastronomia, para fortalecer essa identidade cultural que nós temos com a gastronomia maranhense. Surgiu aqui uma oportunidade de venda de café na rua. Aí eu fui nesse lugar e o moço me contratou para vender cafezinho na rua. Aí eu vendi um bom tempo, depois eu conheci uma pessoa que era oficial de justiça, um amigo, que se tornou um grande amigo, e disse, por que você não vende para você mesmo? Aí eu disse, olha, doutor, mas eu não tenho condição no momento de comprar os materiais, que era garrafa, café, açúcar. Ele disse, não, eu lhe ajudo sem interesse. Aí eu estou nesse ramo há mais de 40 anos. Você está com uns 20 a 30 anos que eu vivo só de fazer meus bolos. Quando nós fomos convidadas para fazer uma coisa diferente, para fazer uma exposição para o Museu da Gastronomia, e a gente pensou o que é diferente e o que é tão bom e que é diferente, né, que ninguém tem. A gente imaginou assim, vamos fazer um cuchá? Aí vamos fazer um cuchá, mas como fazer um cuchá que todo mundo vai poder comer e que vai poder levar para qualquer lugar? Eu falei, mantenha calma, que a gente vai, amanhã eu vou dizer como é que isso vai acontecer. E aí a gente lançou o cuchá em conserva, que é somente neste lugar aqui que é feito. Em nenhum lugar do mundo vai ter um cuchá em conserva, vai ter aqui na minha casa, graças a Deus. E foi um sucesso. Bom, como eu gosto muito de assistir TV, né? Então todas as tardes eu ia me sentar e ia assistir, né? Aqui em São Luís, né? Aí eu vi uma propaganda rapidinho de um reality. Daí eu fui tentar, né? Me inscrevi, fiz o beiju, deu certo, uni também o cuscuz de milho, né? Uni com a massa da goma de tapioca. E aí deu certo. Olha, eu vendo no meu próprio bairro, como agora eu faço parte dessas feiras, agora eu estou vendendo mais nessas feiras.
Aí eu procuro fazer tudo no ponto, nada de exagero. Nem muita manteiga, nem muito sal, nem muito açúcar. Então fica um produto gostoso e saudável. Aí me chamaram, acharam interessante, né? Até o cozinheiro que provou achou que era bacalhau. Eu disse, não, é a traíra. Mas ele disse brincando, já que ele sabia que era a traíra, né? O cuchá, ele foi feito exatamente para você levar para qualquer canto que você quiser. Porque todas as pessoas que vinham ao Maranhão, que provavam o nosso arroz de cuchá, eu queria tanto levar para São Paulo, eu queria tanto levar para Brasília, eu queria tanto levar para os Estados Unidos, mas como que eu vou levar? Só posso comer aqui. E hoje, o nosso cuchá, ele já é conhecido em vários países. Não tem mais essa dificuldade de você não ter um cuchá para comer, só poder comer no Maranhão. Esses pequenos empreendedores, que são inclusive objeto da nossa pesquisa e do nosso estudo, eles fortalecem a nossa gastronomia e a nossa identidade cultural. Os portugueses, eles trouxeram pra gente os cozidos e os ensopados. Isso é ponto. É uma coisa da nossa cultura. Ok, mas a peixada maranhense, quando você vai observar, ela tem um leite de coco. Quem trouxe o leite de coco? Os africanos. Os africanos foi que introduziram na nossa alimentação o coco. Esse coco verde, do coco seco, que a gente, né, utiliza tanto. Então, é uma mistura ali de influência. Por exemplo, usa o ovo, usa a batata. Muitas vezes, as peixadas que a gente come em outras regiões do Brasil não tem nem ovo nem batata, né? Mas o nosso é tradicional. E sempre com coentro e cebolinha, meu bem. Arrasando, compreendeu? Para dar aquele cheiro, para dar aquela vontade de você degustar. A questão do coentro. Tem pessoas que gostam de coentro e pessoas que não gostam de coentro. Mas é um ingrediente típico do norte e do nordeste, né? Usar o leite do coco. Eu gosto mais, né, preferencialmente, usar o próprio leite em cima do próprio coco. Porque quanto mais natural, mais saudável é. Então a influência nossa da gastronomia, só que eu gosto até de provocar. Eu acho que o Maranhão deveria até utilizar um pouquinho mais, porque existem muitos ingredientes que ainda possam ser explorados e possam estar utilizando sem deixar a nossa identidade. Vou mudar a moqueca. Não, você não vai mudar a moqueca, você vai só agregar valores àquela moqueca. A gente nem chama de moqueca, né? A gente chama de peixada. Porque aqui a gente usa só sal, limão, corante, tomate, cheiro verde, pimentinha de cheiro e azeite. E às vezes é até o azeite de coco, que é nosso. E se for com azeite de coco, ela é totalmente maranhense, né? Quando a gente vai para um azeite de oliva, já foge um pouquinho, mas é tão delicioso quanto. Então, o tempero que a gente mais usa aqui é sal, limão, corante, tomate, cebola, cheiro verde, pimenta do reino, cominho e cebolinha. Então a gente vai colocando o que tem, né, ali no quintal e vai transformando aquele prato, aquele caldo, né, no gosto dos familiares. Né, e depois se transforma, né, com uma relação de mercado que tem sido bem valorizado hoje, esses insumos, esses produtos, né, nos restaurantes. Hoje os chefes, eles utilizam, os culinaristas, eles utilizam esses elementos. Pode não ser o prato típico, mas tem o coentro, né, tem o azeite de coco, que é muito próprio da região, feito pelas comunidades quilombolas, né, com o coco babaçu, que é diferente daquele coco de praia. Então, a gente tem, né, nessa relação do gosto, né, dos temperos diversificados. Mas isso tem o quê? Né? Então, a gente coloca esses temperos como algo da nossa própria identidade, né? Do que a gente tem, do que a gente possui, do que a gente gosta. Quando você monta aquela moqueca, você já começa a colocar o dendê. O dendê que já tem uma história dos africanos, né? Aí depois você vai colocando um pouquinho de água quente, coloca a cebolinha, coloca o tomate, o cheiro verde, o pimentão, para fazer aquela base. Depois você coloca os peixes, né? Nós usamos aqui os filés de pescada. Por que não usar as postas, que é a tradição das moquecas? Como nós estamos fazendo uma coisa mais leve, a gente usa os filés de pescada porque a gente recebe muito turista, muita criança, nós temos muito medo da questão das espinhas de peixe. Então já o filé já é bem mais retirado todas aquelas espinhas para poder fazer um trabalho com segurança. Automaticamente você vai montando a moqueca com tomate, cheiro verde, pimentão, coloca um pouquinho de água quente. Na finalização você coloca os camarões, né? E
encerra com bastante coentro para que ele possa absorver mais ainda aquele tempero forte, puxando e harmonizando com o que nós já temos de ingredientes para poder servir para as pessoas. E na finalização de decoração, a gente coloca mais uma parte de cheiro verde para dar mais beleza ao prato, porque hoje as pessoas comem com o olhar, as pessoas comem com a vontade. E quando você enxerga aquela moqueca com aquele cheiro verde em cima, não tem quem resista a uma boa vontade de saborear. Você acaba vendo que é uma mistura de influências, tanto portuguesa como africana. É isso que faz, do Maranhão, esse caldeirão de delícias, esse caldeirão de cores, de sabores que a gente tem. A gente tem muito peixe. Aqui o manguezal também é alto, é grande, tem muito, né? Uma variedade de tipos de mangues em todo esse litoral. Então, obviamente, o caranguejo também é farto, né? Qualquer um consegue catar o caranguejo, porque eles estão ali com muita fartura, né, nos lugares que tem mangue, né, como a gente acabou de colocar. E o caranguejo é outro, né, produto que se tem com muita fartura no estado do Maranhão. E essa nossa relação com o caranguejo, com o catador de caranguejo, né, a pessoa que vai ao mangue, que busca, porque não é fácil essa vida, né, mas o extrator, né, a pessoa que extrai aquele produto, esse produto ele é muito a nossa cara. Inclusive ele era muito barato, ultimamente é que o caranguejo está ficando caro, mas ele era muito barato e é vendido nas cambadas, ele é vendido vivo. O maranhense não tinha o hábito de comer caranguejo, sair para comer o caranguejo em restaurante à noite. Todo o Nordeste já fazia isso. Hoje a gente já sai em São Luís, né? Os restaurantes já se apresentam com o caranguejo para a gente comer à noite. A gente não ia porque suja, não sabia comer direito, né? Então o turismo já traz algumas formas novas de você inovar, de você lavar a mão para pegar o caranguejo. A gente vai na praia, tomar um banho, tomar uma cervejinha e comer um caranguejo, chama lá um toque-toque. Eu falei, não, vou comer um toque-toque. É quebrar o caranguejo no martelinho lá de pau que eles têm lá. O povo brasileiro é muito criativo, né? Então, quando a gente vai bater no caranguejo para quebrar, faz toque-toque, é muito engraçada essa expressão. O caranguejo toque-toque, né? Ele é um caranguejo que a gente come ele só na água e no sal, porque é aquela história do menos é mais. Quando o caranguejo está fresco, ele não precisa de muita coisa. Você cozinha ele na água e no sal, come com vinagrete, uma farofa, pronto. É a cara do maranhense, não tem coisa melhor que isso. Eu gosto muito, muito do toque-toque. É simplesmente lavar, cozinhar com sal. O único segredo é cozinhar o tempo certo. Se ele for cozido no tempo certo, ele vai estar perfeito. A caranguejada já é uma coisa mais recente, porque a gente cozinhava o caranguejo só na água de sal e com um pouco de azeite, que é para poder soltar a carne, segundo os nossos antigos, né? Mas hoje as pessoas gostam dele refogado, com tomate, cebola, pimentão, cheiro verde, coloca alho, muito cheiro verde e azeite de oliva. Então, o jovem hoje, as novas gerações, eles já gostam mais desse prato porque ele fica mais saborizado. Se você quer um prato mais completo, para você comer com um bom pirão, um arroz, né? Também um vinagrete, uma farofa, você prepara um caldo mais encorpado, refogado, com base de leite de coco, né? Alguns gostam de acrescentar batata, ovos, outros deixam só o leite de coco mesmo e preparam aquele caldo que é tudo de bom para uma caranguejada maranhense. Eu, por exemplo, não uso creme de leite, mas muita gente usa. Mas aí vai azeite de dendê, creme de leite, leite de coco, muita cebolinha, muito cheiro verde, muito limão. Pode colocar um pouco de vinagreira. O que é a vinagreira? Para quem não conhece, a vinagreira é uma folha. As pessoas veem desde cedo, desde os africanos, dos indígenas, que eles preparavam o cuchá de que forma? Cozinha a folha da vinagreira, você pega uma faca e bate com a faca, costa da faca aquela massa, vira uma massa, pega o camarãozinho seco, pega o gengilim preto e você mistura ou você come normal como uma pasta. Se alguém perguntar, qual é a comida típica do Maranhão? Cuchá, arroz de cuchá. Isso já está meio que batido. A gente apresenta como prato típico é o arroz de cuchá, o arroz com cuchá e peixe frito, arroz com cuchá e torta de camarão.
Então você tem, não necessariamente o cuchazinho, mas ele se apresentando somado às outras iguarias, né? Então alguém faz cuchá com quiabo, outro faz com maxixe, outro faz sem, outro faz com camarão, outro faz sem camarão. E vai estar sempre delicioso. E é só uma folha, né? Então a nossa culinária, ela é espetacular. Tudo que você fizer, uma galinha caipira, um pato, um porco, né? um arroz Maria Isabel, tudo vai ser bom. O Maria Isabel, ele é um arroz, todo mundo acha que é maranhense, mas a origem dele é exatamente do Piauí. É do Piauí. Mas é tão comum no Maranhão que todas as casas fazem que a gente até acha que é maranhense. Eu gosto de brincar, eu falo Maria Isabel. Aí eu não falo o que compõe, mas aí realmente para instigar as pessoas ter a curiosidade. E quando você prova, você vai, olha... O Maria Isabel, ele é feito com carne seca, com carne de sol, né? O Maria Isabel, ele é só o arroz e aquela carne temperadinho. A gente tem a carne seca e a carne de sol, né? E a carne seca aqui, é essa que a gente utiliza para botar na feijoada, né? Porque é muito nordestina, que fica ali pendurada no varal para secar, né? E ela é salgada. Quando eu era criança, o meu pai, ele trabalhava ele fazia o abate do boi, né? E na nossa casa, o meu pai tirava o filé mignon e ele fazia a carne seca. O que era carne seca era fatiar essa carne bem fininha, bem fina, passar só o sal e colocar no sol, bem esticadinha. Então ela ficava 2 dias no sol, ela ficava carne seca. Que aí você fritava, ela desfiava porque era filé mignon, então era bem molinho. Já a carne de sol, o meu pai, que me ensinou a fazer carne de sol, ele tinha uma forma de cortar que ela ficava sem nenhuma marca. E aí ele temperava com pimenta do reino e sal. E deixava de hoje para amanhã, e amanhã ele colocava na sombra. Ela é feita na sombra, embora tenha esse nome, né, carne de sol. E a carne seca é que ela é feita no sol com sal, somente sal. E o Maranhão, ele é meio norte, né? Tem assim uma parte Amazônia e uma parte Nordeste, né? Então nesse sentido a gente acaba se aproximando também com a comida paraense, com a comida pernambucana, porque a gente não tem, de fato, a gente é diferente. A gente brinca aqui que são 2 identidades, né? Uma nordestina e uma nortista, porque a gente acaba pegando esse momento da juçara. Que as pessoas chamam por aí de açaí, vocês vão me desculpar, mas eu continuo chamando juçara, são espécies diferentes, a gente sabe. Aqui a gente chama juçara, independente de qualquer coisa. Da palmeira ser ou não, daqui a gente só chama juçara no Maranhão. Tem até aquela polêmica, o verdadeiro açaí juçara é aqui do norte e não é aquele com granola. Então acho que a cultura local daqui não come com granola, com banana. É estranho aos olhos dos outros quando a gente coloca farinha, porque eles tomam como, colocam granola. Pra gente é quase como o italiano colocar outras coisas que não sejam o azeite na pizza, né? E é a mesma coisa pra gente. Né? Se coloca a farinha, o açúcar, eles acham estranho. Né? É assim que a gente toma a juçara aqui. Né? A juçara ou o açaí se toma assim, né? Com farinha d'água, peixe seco, açúcar. Alguns tomam com açúcar, outros não. Mas aí é a variedade, né, de como você consome. Nós temos também um segmento da gastronomia maranhense muito forte, que são os doces, que vieram pelos portugueses. Nós temos o doce de espécie, que são africanos, de Alcântara. O doce de espécie é uma tradição da cidade do Maranhão como um todo, porque ele é oferecido, sobretudo na cidade de Alcântara, aqui pertinho, durante o festejo do Divino Espírito Santo, né, que é baseado na cultura portuguesa. Os portugueses foi quem trouxeram o gosto pelo açúcar para a gente, né? Para a população brasileira. E eles também trouxeram esse gosto pela doçaria. Eles têm uma variedade de doces e aqui eles ainda acrescentaram mais. Nós temos várias composições de doces do Buriti. Nós temos aqui hoje, dentro do nosso restaurante, uma sobremesa que a gente criou, né? Que chama-se Maria Isabel. Não tem nada a ver com o feijão e arroz que é o Maria Isabel, mas é uma composição de bacuri, de cupuaçu, uma geleia de hibisco ou geleia de pimenta. Você pode, inclusive, reduzir um doce de buriti e fazer essa composição. Geleias,
Geleias, por exemplo, de bacuri, de cupuaçu, isso é muito comum aqui na região amazônica. Doce segue a mesma linha da questão do arroz de cuchá e do cuchá. Todo mundo vem Maranhão, apresentamos o doce de espécie, mas nós temos o doce de espécie que é tradicional, vindo lá de Alcântara. Nós temos o nosso doce de buriti, que ele é apresentado naquela barra, que ele pode ser utilizado não só como doce em barra, mas você pode comer muito, que é muito comum no interior, você comer o buriti como se fosse juçara. Ele cremoso, com farinha e com açúcar. Tem muita fartura de buriti, ele cai, né? E as pessoas vão lá. Aí tem o suco do buriti, tem o doce do buriti, que é mais conhecido como sobremesa. Né? E tem a mangaba, que talvez seja menos conhecida, mas é também muito utilizada. Né? Além do bacuri, do buriti, do piqui, que se faz muito também. Né, dessas frutas, as comidas e as suas adequações. A harmonização de todos esses ingredientes que você encontra fácil nas nossas feiras é muito importante para levar cada vez mais a gastronomia maranhense a lá fronteiras e dizer, ó, aqui tem um pouquinho de Portugal, aqui tem um pouquinho da França, aqui tem um pouquinho dos africanos, dos indígenas e dos holandeses que fazem toda essa história maravilhosa que é o nosso Maranhão. A identidade cultural de um povo, ele está ligado diretamente à sua comida. Aqui nós temos, por exemplo, a comida de terreiro ou a comida de santo. Por quê? Por causa da nossa influência afro, que é muito grande no estado do Maranhão. O projeto de pesquisa que a gente coordena, eu e a professora Marilene, é sobre comida quilombola. Né? E a comida quilombola nos interessa bastante porque a gente traz, né, esse resgate de identidade que foi perdido ao longo do tempo. Né? O que se trouxe, né, da África? Se trouxe memórias. Né? Então, essas memórias, elas precisam ser resgatadas porque elas são parte da nossa identidade. Nós temos tantos assim, pontos referentes à questão quilombola, que são os nossos terreiros, né? Então, dentro dos terreiros, das representações de matriz africana, não se trabalha só a cultura dos ritos, se trabalha também a gastronomia. E essa gastronomia do terreiro, ela vem através do conhecimento ancestral que foi passado, desde a África até aqui. Então, a gente vai buscar elementos, né, que tragam referência à comida de origem africana, e que, a partir disso, você consegue apresentar pratos, né, com a junção afro-maranhense e que possa trazer benefícios sociais e econômicos para aquela população. Então você vai conseguir encontrar um bom exemplo do que seria a culinária africana com culinária maranhense através dos próprios pontos de cultura que já existe, basta ser apenas mantido, valorizado e incentivado a continuar, que são os terreiros que nós temos uma infinidade de terreiros. Aqui mesmo no bairro da Liberdade nós temos muitos exemplos de terreiros. O que a gente encontrou na pesquisa são as comidas que a gente tem tradicionalmente em São Luís, a torta de jabiraca, a torta de camarão, né, o jerimum. Tem o uso do dendê, tem o próprio o acarajé, né, que originalmente ele foi depois passado para o turista, aquele acarajé recheado, mas o acará, aquele bolinho de feijão feito. Tem uma receita que faz também com arroz e o suco do gengibre, que é utilizado nos rituais também. Então tem o quiabo também, e tem uma grande utilização na culinária africana, na culinária de terreiro e também na culinária maranhense. Recentemente, uma visita que a gente fez a Maputo, na África, e quando eles serviram o frango à zambesiana, né, que é uma comida típica de lá, eu ficava procurando coisas diferentes, né, para fazer essa questão da identidade, para fazer essa relação dos meus antepassados, né, com a cultura africana. E a gente não encontrava nada tão substancial. Então essa galinha ou esse frango à zambesiana nada mais é do que o nosso frango ao leite de coco. Né, a galinha caipira ao leite de coco. Então o que se tem? Tem no quintal o coco verde, vai lá, coloca na galinha, tem a taioba, vai lá, põe na carne, né, tem o coentro, vai lá, né, aqui a gente usa coentro em tudo, né, em tudo. Até alguns chefes de cozinha sempre falam, mas aqui tem cheiro verde, coentro em tudo, né, toda a comida a gente decora, né, com o coentro.
A gente chama aqui cheiro verde. Se você for nas feiras, você vai encontrar um maço do cheiro verde. O cheiro verde, ele é simplesmente o coentro com a cebolinha. Quando você faz essa união, amarra no massinho, a gente chama aqui de cheiro verde. O cheiro verde, ele é utilizado em quase tudo na gastronomia maranhense. Isso é uma peculiaridade. Isso nos diferencia. Por quê? Porque a gente tem o coentro com o brilho nos olhos, que vai dar o gosto, que vai dar o sabor, que vai dar a coloração que a gente colocava ainda há pouco, a harmonização dos pratos. Então a gente de fato usa em tudo e tem lá no quintal, com muita facilidade, né? Então todo mundo tem uma hortinha que deve ter coentro. Qualquer comunidade que você visitar no interior do estado, você vai encontrar um giral, como a gente chama, né? Aquela estrutura com hastes que põe a terra e tem coentro, com certeza. A gente vê que o coentro, ele foi trazido pelos portugueses e o coentro, ele é de uma região específica, das Índias, né? Mas a salsa, por que a salsa é tão utilizada no Brasil, mais na região sul e sudeste? Porque a salsa, ela vem da região mediterrânea, né? Numa região mediterrânea central. Então a salsa, ela vem de onde? Ela vem do sul da Itália, ela vem da Tunísia, ela vem da Argélia, daquela região que ela se originou. Por que se come muita salsa no sul do país? Acredito que por conta da imigração italiana, a influência, e aí vem novamente essa coisa dos intercâmbios. A gente tem uma memória gustativa. Eu, na Itália, comia isso. Quando eu vim para o Brasil, eu continuo comendo isso e gostando disso. Eu acho que o coentro dá mais sabor na comida, principalmente num feijão. Se você preparar um feijão, apaga o fogo, bota o coentro, um pouquinho de pimenta do reino, um pouquinho de cumim e fecha o fogo, não tem feijão melhor do que isso. A gente corta ele em picadinho para colocar no peixe, um peixe cozido, numa torta. Tem gente que usa também na carne, que gosta, né? No caldo de ovos também. Para você ter uma ideia, a gente usa o cheiro verde em saladas, usa o cheiro verde no feijão, no arroz temperado. A gente usa o cheiro verde não só nos peixes e mariscos, como a maioria do país usa, mas nós usamos o cheiro verde nos caldos, todos os caldos, sopas, ensopados, galinha ao molho pardo, mocotó, tudo isso nós usamos o coentro. O coentro, ele é muito forte na nossa cultura. E se você for observar que é tão diferente que até nas farofas nós usamos o coentro. Você sabia? Na farofa de cuscuz e na farofa de farinha d'água. Então nós realmente somos os amantes dessa iguaria, dessa hortaliça que dá aroma, um cheiro nessas nossas comidas. A culinária maranhense, ela te leva para uma outra dimensão, né? Você pode pensar em qualquer coisa, eu quero comer um peixe assado. Se você for comer um peixe assado com uma vinagrete e que é no Maranhão, é diferente do que em qualquer outro lugar. Você vai sempre se surpreender com o sabor que você vai ter, porque você vai comer um peixe assado, mas você não sabe que peixe é. Se vai ser uma curimatá, se vai ser um tambaqui, se vai ser uma pescada, se vai ser uma anchova, ou se vai ser um peixe-pedra lá de São José de Ribamar. Nós temos muitos pescadores, né? Então, a gente consegue comer peixe fresco aqui na nossa cidade. Então, esse é um dos grandes diferenciais da nossa culinária. Que a nossa comida maranhense é muito saborosa. Tanto a culinária, como os salgados, doces. Então, quando você vem em São Luís, venha, procure qualquer cantinho aqui, que nós sempre temos feira com essas culinárias muito saborosas.
as pessoas realmente conheçam as nossas expertises, que as pessoas conheçam os produtos que a gente usa e que esses produtos beneficiam tantas famílias, famílias pobres, famílias carentes, que estão sempre prontas a aprender, a empreender e realmente fazer a diferença que o nosso estado leva para as pessoas. Opa, venha conhecer a culinária maranhense, a verdadeira culinária maranhense, a culinária raiz. Né? É muito importante a gente diversificar, a gente mudar, mas venha conhecer nas nossas feiras, no nosso mercado. Vai no Mercado das Tulhas, lá você vai encontrar uma culinária maranhense digna de respeito e de admiração. Entre a salsa e o coentro, eu prefiro o coentro. Eu, como maranhense da gema, prefiro o coentro. Entre salsa e coentro, eu prefiro o coentro. Não tem preferência de salsa e coentro, porque são dois alimentos diferentes. Eu uso os dois. Mas eu prefiro mais o coentro. Eu gosto mais do coentro. Salsa ou coentro? Deixa eu pensar. Coentro, que é o nosso principal cartão postal da culinária maranhense. Entre salsa e coentro, eu prefiro o coentro. Entre salsa e coentro, com certeza. Entre salsa e coentro, eu prefiro coentro.